Olha, e olha só, gente, algo que eu vim alertando desde o segundo semestre de 2022, agora que as pessoas estão vendo. A população da Ucrânia diminuiu em 10 milhões de habitantes desde a invasão da Rússia, de acordo com a Organização das Nações Unidas. Segundo a ONU, a guerra transformou completamente uma situação demográfica que já era difícil em algo ainda mais grave. O impacto imediato, claro, foi em regiões que estavam praticamente despovoadas. Além das mortes, a maior parte que justificou o declínio da população ucraniana foi causada por 6,7 milhões de refugiados que agora vivem no exterior, principalmente na Europa, e, ao que tudo indica, não retornarão mais. Doutora Eliana Passarelli, fazendo um paralelo entre o início do século XX e o início do século XXI, o início do século XX foi marcado em 1905 pela guerra do Império Russo contra o Japão. O Japão derrotou a Rússia e ali provocou mais para frente uma crise que levou à Revolução Bolchevique e à implantação da União Soviética. Nós tivemos depois a Primeira Guerra Mundial, mas qual a razão histórica disso? Os países estavam fortemente armados, nacionalismo exacerbado, grandes rivalidades e um sistema de alianças em que, atacando o país, você era obrigado a entrar na guerra para socorrer o seu aliado. Ali tinha a Tríplice Entente, né, com a França, a Inglaterra, os Estados Unidos, a Tríplice Aliança, que tinha ali Itália, Turquia e a União Soviética, França, Inglaterra e União Soviética, do outro lado da Tríplice Aliança, com a Alemanha, Áustria e Turquia, e aquilo acabou eclodindo na Primeira Guerra Mundial, até então a maior destruição em massa de pessoas. Muito bem, olha agora o início do século XXI. As alianças que estão se formando, Rússia se aproximando perigosamente numa aliança militar com a China, a Coreia do Norte e o Irã, a OTAN armada até os dentes e com um discurso agressivo de aproximação e digamos, de provocação cada vez maior de um conflito. No Oriente Médio, a situação completamente fora de controle. E ali no sudeste do Pacífico, a China olhando para Taiwan, e entre China e Taiwan tem o maior número de bases navais que os Estados Unidos têm ao redor do mundo, uma Coreia do Sul, Filipinas, Austrália e Japão fortemente armados. O mundo está na beira de um grande conflito. Como você enxerga toda esta situação vinculada aí agora, que teve início praticamente a partir de fevereiro de 2022, quando eclodiu a guerra Rússia-Ucrânia? Bom, eu vejo assim, nós estamos realmente... Quando eu estudava, quando era criança, o pessoal falava assim, nós estamos perto da Terceira Guerra Mundial. Não era verdade. Hoje eu acho que nós estamos prestes realmente a uma Terceira Guerra Mundial. Nós começamos lá vendo a história dos BRICS, quer dizer, olha quem está se aliando, né, aos BRICS. Quer dizer, eu acho que todos estão se colocando de uma forma defensiva e de uma forma defensiva-agressiva, né? No fundo é isso. Quando nós falamos agora de todos esses blocos que estão se movimentando, eu acho que a gente está mais próximo de um desencadear aí desastroso para o mundo. É para o mundo mesmo, eu não vejo nada e nem ninguém se libertando. Olha, nós começamos aí com a Rússia nessa guerra. O que todos nós fizemos em termos mundiais? Nada. Nós deixamos acontecer, né? Nós estamos vendo o Oriente Médio da forma que está, em Líbano, Hamas, Hezbollah, enfim, todas as coisas se destruindo catastroficamente, nós também não estamos fazendo nada. Todos nós estamos assistindo. Eu estou dizendo em relação ao mundo. O mundo está assistindo, né, a todas essas guerras, a todos esses conflitos, de uma forma muito pacífica. Pacífica até o ponto que nós seremos engolidos. Esta que é a real para mim. Todos nós seremos engolidos aqui. E você falou da população, né? A população desceu em 10 milhões, porque, na verdade, é um quarto da população que ficou lá. E está todo mundo indo embora. Ninguém vai querer ficar lá. Mas daqui a pouco também atacam outro lugar e também ninguém vai ter para onde ir. Essa que é a real, né? As pessoas se movimentam, mas é um movimento muito artificial. Eu vejo dessa forma. Daqui a pouco quebra tudo aqui. Não tem jeito.
Ô João Belucci, ontem eu estava fazendo uma palestra justamente sobre geopolítica. E muitos contestaram, dizendo, não, essa questão fazer um contraponto, ou quem estava na audiência, não vejo risco de uma guerra mundial. Mas vamos ver o seguinte cenário. O primeiro-ministro da Grã-Bretanha esteve há pouco, questão de 30 dias, reunido com Joe Biden, pedindo autorização para liberar a Ucrânia de lançar mísseis Storm Shadow em direção a Moscou. Se esses mísseis forem lançados, se a OTAN liberar o ataque, não apenas dentro do território em que se disputa, mas em Moscou, próximo à casa do Putin, ali, enfim, isto pode gerar uma reação russa de uso de armas nucleares táticas. Não digo uma bomba nuclear, mas armas nucleares táticas com um campo de radiação mais limitado. Isso leva, por outro lado, uma reação da OTAN, entrando definitivamente na guerra, forçando a Rússia a usar armas nucleares de verdade. Então, nós estamos, sim, vivendo um momento extremamente perigoso, João Belucci. Concordo, viu, Capês? É sempre importante lembrar que a Ucrânia era a detentora das armas nucleares e as cedeu à Rússia em troca da paz, naquele famoso acordo, e agora a Rússia toma essas atitudes, já tinha invadido a Crimeia, se não me engano, sob a gestão Obama, nos Estados Unidos, que também não fez nada, e agora a gente tem essa situação de perda de população, tem muitos refugiados da Ucrânia na Europa, em Londres, em muitas cidades europeias, as famílias recebem, né? Tem um programa lá e as famílias recebem, os refugiados ficam nas casas, é muito mais do que em locais destinados para esse fim. E a gente vê que a Ucrânia vai sobrevivendo na guerra com financiamento externo, especialmente dos Estados Unidos. A gente tem muita queixa, principalmente dos republicanos, agora com apoio do Donald Trump, desse dinheiro que vem mantendo a Ucrânia na guerra, que é o que aparenta é uma guerra perdida para a Ucrânia, infelizmente. A Ucrânia cedeu as armas nucleares e agora é invadida pela Rússia, já perdeu grande parte do seu território, da sua população. Essas pessoas que saíram dificilmente voltarão e a Ucrânia já experimentou na pele o que é estar sob o jugo da Rússia. E o mais curioso é que uma parte expressiva da população da Ucrânia prefere estar sob o domínio da Rússia, prefere, de fato, por encarar que seria um império russo. A Rússia nunca foi uma democracia efetiva, por mais que tenha eleições. Isso mostra para a gente como muita gente confunde o fato de ter eleições com existir uma democracia livre. Muito pelo contrário, todas as ditaduras normalmente fazem eleições, vide agora a Venezuela. Então tem as eleições lá, mas nunca foi uma democracia com liberdade efetiva. Então a Rússia não sabe o que é isso. A população, historicamente, da Rússia nunca viveu essa situação. Então a Rússia tem uma cultura czarista, uma cultura de império, e creio que dificilmente parará na Ucrânia. Eu acho que a gente olhará para trás daqui a alguns anos e falar que esse foi um dos starts da Terceira Guerra Mundial. E para finalizar também, a questão das organizações internacionais, elas foram criadas naquela questão após a Segunda Guerra Mundial e atenderam naquele momento. Hoje não atendem mais, porque as potências não as obedecem, raramente obedecem às decisões da ONU, os outros órgãos também, igual o BRICS agora, que é um saco de gatos. Esse BRICS a gente não sabe o que é. Tem a China e a Rússia liderando, o Brasil que quer ser líder de alguma coisa com o Lula, não está conseguindo liderar nada, até pelas falas atropeladas, pelo posicionamento hesitante da diplomacia brasileira nos últimos anos. Agora o Lula e o Celso Amorim criaram o tal do Sul Global para ver se o Lula lidera algo. O Brasil tem que entender sua posição, que sempre foi de paz, negociar paz e não ficar dando declarações hesitantes, como no caso da Ucrânia, que o Lula já deu declarações atropeladas sobre a Ucrânia, sobre o Zelensky, teve aquele constrangimento numa reunião que o Zelensky o procurou, ficou essa bola dividida, e na campanha ele tinha dito que resolveria na mesa de bar essa questão, evidentemente que não ocorreu, e que o mais prejudicado é a população da Ucrânia e os soldados russos também, porque a guerra hoje ela é muito mais mortal, não tem aquela questão de trincheira, ela é muito mais tecnológica, com drones e certamente com muito mais mortos, Capês. Chega a ser até perder a noção do ridículo de achar que o Brasil poderia mediar um conflito como esse, que envolve tanta coisa, e resolver numa mesa de bar. Realmente é uma mediocridade muito grande. Você querendo pedir a palavra? Pois não. Sabe por quê, Capês? O Belucci estava pontuando, e você também comentou sobre a possibilidade de uma terceira guerra. Eu acredito que é muito difícil. E eu explico por quê. No início do século XX, a informação ela era muito mais longa, era mais difícil de ser obtida.
Então você acreditava no teu potencial bélico, você acreditava nas tuas tomadas de decisões. Agora não, a informação, o que eu estou falando aqui, já chegou do outro lado do mundo. Hoje em dia, com o X, o antigo Twitter, a informação é muito rápida. O serviço de inteligência secreto de todos os estados, eles sabem exatamente qual é o potencial do seu adversário. Então, hoje, quando você pega duas grandes potências, para elas falarem, eu vou me indispor com a outra, você pode ter certeza que é muito difícil, porque ela sabe o potencial da outra. Aí que está o problema no Oriente Médio. Quando o Oriente Médio você não tem uma entrada de países como os Estados Unidos ou qualquer outro país que queira ali interferir para resolver a questão da guerra, se dá em razão do quê? Da informação de que, se eles o fizerem, quem diz que não vai ter um louco para abrir aquela maleta, apertar um botão com um monte de bomba? Que a gente não sabe se o sistema antibomba vai controlar. Vídeo próprio Israel, que é um dos melhores, mais seguros do mundo, que infelizmente foi atingido ainda no ano passado, que gerou todo esse conflito agora. Mas, meu querido Zagarino, essa teoria não valeu e não impediu a Rússia de invadir a Ucrânia, mesmo sabendo do potencial da OTAN de repelir. E caso haja um bombardeio dentro do território russo, o Medvedev já disse que dentro da doutrina de defesa russa ele está autorizada ao uso de armas nucleares. Então, claro que é difícil, mas nós não podemos descartar, porque também seria difícil imaginar uma Primeira Guerra Mundial e uma Segunda Guerra Mundial, né? Eu lembro que o primeiro-ministro britânico Chamberlain fez várias visitas a Hitler. Hitler garantiu que não haveria invasão da Polônia e mesmo assim... Chegou a ter uma festa, né? Mas ele foi recebido com festa e depois, em setembro de 1939, ele invade a Polônia e a Inglaterra declara a Guerra Mundial. Então, é uma possibilidade. Agora, depois eu vou ouvir a sua réplica, só para ouvir aqui o Liana. Liana, em 1991, a União Soviética se desintegrou. E ali, o mundo se transformou num mundo unipolar, com os Estados Unidos. Eu lembro até, os mais otimistas, articulistas, diziam que haveria a Pax Americana, como houve a paz romana durante muito tempo, porque não haveria nenhum adversário para enfrentar os Estados Unidos. De lá para cá, em vez de se aproveitar essa possibilidade de paz, a OTAN começou a encaminhar-se agressivamente em direção à Rússia, mesmo sabendo que ela tinha armas nucleares. Então você tem 1999, entra na OTAN a Polônia, ali do lado da Rússia, a Hungria e a República Tcheca, que era dentro da esfera de influência ali da Rússia e da União Soviética. Depois, 4 anos depois, 2003, entre os países bálticos, ali a sua família é de origem da Lituânia, Letônia, Estônia, mais a Eslováquia, a Bulgária e a Romênia. Depois você tem uma nova rodada entre a Croácia e o Putin alertando. O famoso discurso do Putin na reunião de Munique, de cúpula de Munique, em que ele disse que ia reagir. E continuaram provocando. Não estou dizendo que o Putin está certo, é um ditador. Eu estou apenas explicando a realpolitik, como as coisas acontecem. Hoje nós estamos numa situação difícil, incontrolável. China e Rússia são aliados estratégicos. A Coreia do Norte, país irresponsável, governado por um louco, Kim Jong-un, que tem armas nucleares também. E existe hoje esse risco desse conflito. Qualquer coisa pode despertar um conflito ainda maior. E olha que dentro do Oriente Médio, o Irã com Israel fizer um ataque mais forte em relação ao Irã, a Rússia já despejou armas ultramodernas, sistemas de defesa antiaéreos lá, e a China também. Então, como você vê esse momento que está acontecendo em que existe, claro que há contestação, mas pelo menos possibilidade, se é difícil ou não, mas possibilidade de um conflito em larga escala? Olha, eu acredito que pode ter algum conflito, mas não em larga escala. Vai se tornar algo regional. Por quê? Nós voltamos um pouquinho à história, ali em 1991, justamente com o Boris Yeltsin. O que acontece? A União Soviética se dissolve porque uma parte desses países do leste europeu, eles não queriam fazer mais parte ali da União Soviética. Eles queriam pegar simplesmente sair. Começou pela própria Lituânia, como meu país, onde meus parentes vieram, eu tenho muito orgulho. Mas o que acontece? Com isso, eles viram oportunidade, seja o Báltico, os demais países do leste europeu, em fazer um fortalecimento junto com a OTAN. Por quê? Quem que tinha o maior poder bélico ali? Sempre foi a Rússia. Sempre foi a Rússia.
E a partir da OTAN, a OTAN começava a dar super proteção a esses países. Então, eu não vejo que a OTAN está errada, porque sempre a Rússia vem titubeando, vem blefando para tentar tomar, falou que vai invadir, não vai, ou tem momentos de paz. Tem até uma série que chama Como se tornar um tirano. Ali passa vários momentos russos, justamente o quê? Que uma das táticas russas é falar o quê? Olha, não vou fazer isso, mas no final das contas vai lá e faz, toma. Então, quando os países entram à OTAN e a OTAN começa a agir desse modo, Capês, eu não acho que ela está correta mesmo. Por quê? É medir forças. Nós temos que medir forças. Justamente, senão outro país vem e toma. Mas o que acontece no caso da Rússia? A Rússia não quer dominar toda a Europa. Primeiro que ela sabe que não tem capacidade. Ela quer dominar aquele antigo território soviético. Então, a China também, ela quer dominar o quê? Taiwan e mais alguns países. Por isso que eu penso que não vai desencadear uma terceira guerra mundial. Como eu disse no meu colega ao lado aqui, uma parte dos ucranianos querem voltar, querem que aquele território seja russo. Por quê? A família, a origem é russa. Na hora que você verifica todo aquele império ali, aquela região, então nós temos que verificar essa questão histórica. E ainda, como bem dito na mesa hoje, nenhum país é inocente achar a China tem só isso de munições. Todos sabem. Nós temos inteligência, nós temos vários outros métodos mais de poder investigar como chegaram na questão do bunker que ficava escondido abaixo de um hospital. Então, nós conseguimos fazer toda essa investigação hoje. Então, eu descarto isso. Perfeito. Muito bem. Sérgio Sagarino, a sua fala. Não, eu concordo com o Laércio. Essa briga vai ficar regionalizada. Quantas vezes já não teve afronta de China, naquela região da tensão ali de Taiwan, que os Estados Unidos ficam falando, eu vou fazer alguma coisa, eu vou fazer, e não faz. O que acontece? Aquela frase que muitos atribuem a Albert Einstein, eu não sei como vai ser a terceira guerra, mas se existir, a quarta guerra será de pau e pedra. Como é que a gente vai ter uma terceira guerra nesse aspecto? Eu não acredito. Muito bem. Que venha Donald Trump e resolva essa questão. Tá certo? Pacificador. Porque senão, esse debate, a gente só vai saber aguardando.